No episódio anterior, o Shin passou a faca nos traidores, conseguiu um monte de hack. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Shin conseguiu 20 esqueletos de rank mestre intermediário. Já é uma força que equivale em combate a maioria dos clãs no nível médio. Fica olhando o Gyun dizendo que ele virou um mago esqueleto, mas com a força de habilidade fora da curva. Mas as artes marciais que os outros miseráveis aprenderam foram artes marciais demoníacas, então não pode utilizá-las. Se ele for pego relacionado com alguém que usa essas artes marciais demoníacas, todos irão tentar lhe matar, e seria perda de tempo fazer o Gak virar um esqueleto. Se ele não fosse um demoníaco, seria útil demais. Vira um baiano médio dizendo que já fez tudo o que precisava, agora vai mostrar como um baiano treina artes marciais deitado. Ele precisa organizar as memórias do Shin original para descobrir a verdade sobre a seita de sangue. Coisa mais importante é que ele precisa se defender, mas não tem informação para derrotar a seita de sangue ainda. Começa a ter umas lembranças do Gak, mandando ele reencarnar, mas algumas palavras ainda estão bloqueadas, não consegue se lembrar direito. Usa um dos hacks que ele ganhou, projeção de imagem, dizendo que finalmente vai poder usar essa habilidade. Começa a virar o Gasparzinho, fica se perguntando por que isso parece tão estranho. É como se ele estivesse andando para um lugar sem volta, mas se não se livrar desse medo pode acabar sendo devorado. Aí me quebra, ele saiu do corpo para entrar no corpo de volta, mas dessa vez ele acaba entrando no subconsciente do Shin, consegue ver a sua imagem da sua vida passada. Lembra que seus pais foram mortos por monstros, passou diversos dias no orfanato, mas todos do orfanato também viraram comida de orcs, e jurou se vingar de todos. E também foi usado pelo Cabeça Branca para conseguir a pedra sem nome. O Shin verdadeiro aparece perguntando se esse era o mundo dele. Volta a ficar analisando, dizendo que ele está em pedaços para alguém que só existe no mundo mental, ou ele estava escondido e agora vai tentar lutar pelo seu corpo. O Shin gordo fala que não tem intenção de machucar ninguém, só veio aqui com a intenção de ajudar. Volta a ficar pensativo, fala que ele não parece estar mentindo, consegue sentir a verdade nas palavras dele. O Shin vira o Noé e parte o lago no meio, falando que ele vai dar o que ele quer. Que é isso, hein, Shin? Assim que ele entra no buraco do lago, o Prota começa a ver as memórias do dia em que era para ele ter despertado. Pergunta se essa é a vida em que ele não foi reencarnado. O Kang chorando muito, Jin-Sang com um sorriso diabólico na cara. Shin fala que no dia da sua morte, o mundo foi dividido em duas linhas temporais. Algo fez com que o mundo continuasse, mas agora em dois caminhos diferentes que acabaram se cruzando. Prota pega a pedra sem nome, dizendo que o motivo deve ter sido essa coisa. Fala que era como ele suspeitava. As memórias que estava vendo era do Shin do futuro. Agora seu objetivo já está claro. Shin fala que se ele entrar nesse local, ele vai acabar se arrependendo. Vai ver um caminho de dor, como se estivesse sendo devorado pelo medo. Prota fala, como assim medo? Podem tentar lhe devorar se conseguirem. E começa a passar pelo portal. Vai caindo em um limbo, vai caindo. E já para dentro do corpo do Shin que morreu. Prota fala que entrar no corpo do Shin foi um sucesso. E consegue sentir tudo, mas não tem controle nenhum do seu corpo. Gak fala que a partir de agora ele vai virar um Jiangshi vivo. E vai se tornar o fundador da seita de sangue. Prota fica se perguntando que diabos é isso. É diferente daquelas outras coisas. Os sentidos deles do corpo ainda estão presentes. Em um estado que ainda é capaz de pensar sozinho. Algo semelhante a uma ressurreição de corpo. Gak manda ele virar baiano um pouco. Shin já acorda fazendo uma festinha com o corpo de figurante. Gak continua mandando ele matar todos. Shin dizendo que não queria matá-los. Ele tá falando mais na mente dele, entendeu? Ele não fala não. Queria que todos fugissem dele, mas no fim não consegue controlar seu corpo. Fica triste porque sujou sua espada de sangue. Gak fica rindo, mandando ele matar ainda mais, beber ainda mais sangue de inocentes. A força dele vai crescer quanto mais sangue ele bebe. Shin queria cortar seu pescoço com a espada, mas o corpo dele não obedecia. Ao invés disso, tornava-se cada vez mais forte toda vez que ele bebia sangue, e isso causou a morte de várias pessoas inocentes. O corpo de um Jiangshi vivo era capaz de absorver os poderes daqueles que foram mortos. O demônio horripilante trouxe um interminável banho de sangue na história do mundo marcial, ficando conhecido como o demônio sanguinário de olhos brancos. Depois de 2 anos, o clã da Ek virou o clã mais forte de Zhejiang. Um figurante tomando seu chá, dizendo que para alguém que era menosprezado por não saber artes marciais e agora se tornou o maior assassino da seita. Gak se gabando que um Jiangshi vivo só conseguiu ser feito uma vez, então a força dele é amedrontadora. O figurante fala que mesmo ele sendo um servo, se olhar continua sendo arrogante. Pergunta se ele tem certeza
certeza que consegue controlar essa coisa. Gark fica rindo, dizendo que ele não precisa se preocupar, já dominou completamente o seu espírito. Começam a conversar sobre como está sendo a corrupção nas outras seitas. Prota fala que precisa ativar seu instinto de fofoqueiro e memorizar a maioria das informações que ele puder. O espírito do Shin foi completamente destruído e está coberto de vingança. Ele precisa evitar ser afetado pela mente dele magoada. Passa mais 2 anos dentro das memórias do Shin. Fica se perguntando por quanto tempo ainda consegue aguentar isso. O Shin sugando mais um corpo. Prota fala que conforme ele vai devorando sua vítima, seu corpo vai crescendo. Shin acaba absorvendo muita energia dessa vez. Prota fala que nunca sentiu isso antes, dizendo que isso é o poder natural, a energia que precisava para usar aquele tesouro. Gark já chega dizendo que dessa vez ele teve muitos ganhos. Prota pensativo, fala que é um poder misterioso. Se puder aproveitar isso, vai ser capaz de se libertar das restrições e poder se movimentar como quiser. Até lá ele precisa se esconder e esperar o momento certo. Ele continua fazendo as faxinas, pedindo desculpa, mandando todos aguentarem. Nunca vai esquecer dessa culpa, mesmo depois de morrer. Depois de 3 anos aguentando tudo, sendo empurrado goela abaixo, conseguiu se libertar das restrições e reconquistou seu corpo de volta usando o poder natural. Mas o desejo da seita de sangue já tinha se tornado realidade. Sem se importar se eram lutadores ou artista marcial, todos foram brutalmente amassados. Ninguém conseguiu lutar pelas pessoas porque todos já estavam mortos. Todos os membros da seita de sangue se curvam na frente do demônio celestial, que já faz seu discurso dizendo que esse cenário é lindo, e nesse momento que os desejos dele se tornaram realidade. Essa foi a purificação do mundo que não tinha recebido a bênção do deus demônio. Shin no meio da pessoa, muito puto, já começa a avançar. Ninguém consegue ver o homem correndo pelo meio deles. Já vai com a sua espadinha verde. O demônio celestial só de boa. Shin já tenta passar a faca no pescoço. O golpe acerta em cheio, mas o demônio celestial para o ataque apenas com uma mão e quebra a espada no meio. Shin larga sua espada quebrada e tenta fazer um Rasengan, mas acaba ficando sem os seus 2 braços. O demônio celestial pega ele pelo pescoço, dizendo que isso foi interessante. Não sabe como foi possível ele ter saído das restrições, mas é insignificante. Não importa o quanto os 7 lute, eles sempre serão inferiores. Jamais irão fazer um arranhão. O Prota analisando fala que esse cara vai ser o chefão final. O demônio celestial continua seu discurso, dizendo que esses animais inferiores serão sacrifícios, e atravessa o Shin no meio. A alma do Prota já é cuspida daquelas memórias. Ele começa a falar das memórias que viu, dizendo que aqueles caras são mais loucos do que ele pensava. Sobre a desculpa de purificar um grupo de fanáticos que quer destruir tudo, o poder de luta e organização deles estavam além das expectativas. Mesmo com todo o poder que o Shin tinha conseguido absorvendo todos os outros, não foi possível nem mesmo arranhar o líder da seita de sangue. Prota nervoso fala que mesmo que fosse o ele da vida passada, ainda iria perder. O poder que o Shin conseguiu era parecido com o dele da vida passada. Aquele cara era uma existência diferente. Nenhum monstro, nem humano. Ele era metade gol. Tô zoando. Shin fala que não tem motivos para ele ficar com vergonha. Manda ele focar em ficar seguro. Prota pergunta que merda que ele está falando. Quem deveria ficar com medo são eles. Ele não é tão forte quanto antes, mas em 5 anos é mais do que o bastante para ele ficar mais forte que o líder deles. Mesmo que não seja perfeito, sabe de tudo que a seita de sangue vai fazer nos próximos 5 anos. Vai poder evitar algumas mortes que eles causariam. Shin fica rindo, dizendo que agradece. Mesmo seu coração não batendo mais, ainda quer ajudar, vai apostar tudo nele. Aos poucos começa a derreter. Prota pergunta se ele vai realmente querer dividir sua alma. Shin fala que sente muita culpa por todos aqueles que morreram e tristeza por aqueles que foram traídos. Prota fala que vai aceitar a alma dele e a sua vingança será feita. Ele pode descansar. Prota acorda todo suado, com uma mensagem dizendo que as almas se fundiram, ganhando alguns hackers de novo. Fica pensativo, dizendo que nunca viu algo assim antes. Uma missão secreta para perseguir o caos. Se ele seguir a seita de sangue, uma hora tudo vai ser revelado. Ele pensava que depois do que fez, o clã Baek não era mais o alvo da seita de sangue, mas foi um erro. Agora todo o clã é o alvo. É claro que ele não vai deixar isso acontecer. A seita de sangue veio se infiltrando aos poucos. Agora eles estão a todos os cantos. Os generais se dividiram em 8 grupos para comandar os outros. Não sabe aonde a seita de sangue está, então precisa prestar atenção nesses caras. Descobriu que um tal de Ryeong
era o superior de Gak, uma criatura que pessoas comuns nunca ouviram falar. Um homem que dominou Zhejiang por décadas, um homem que dominou tudo sem rivais por 20 anos. Thor tá tomando seu cafezinho, dizendo que não achava que vai ter problemas para cuidar dele, mas não pode fazer isso agora. Não só ele, mas todo o seu clã precisa ficar mais forte primeiro. O servinho já vem na porta dizendo que eles estão com problemas. Um dia antes, no meio da noite, os trabalhadores do iFood do clã Baek fazendo a entrega. Nogun dizendo que faltam apenas 3 horas para chegarem, mas todos já estão cansados. Depois do massacre, está faltando mão de obra. Os outros clãs querem ajuda, mas o Shin só está se escondendo no seu quarto. O mercador fala que já está tarde da noite, porque eles não viram baiano e continuam amanhã. E seu pequeno filho está com fome. Todos decidem parar para acampar. A servinha mandando todo mundo comer a janta. Nogun fala que já está cheio, ela pode servir os outros. O guardinha disse que não apresentou ela antes, mas ela é melhor que muitos servos. O nome dela é Soeon. Ela vai indo embora. O guardinha fala que a personalidade dela é muito boa, mas não acredita que precisam de ajuda de uma garotinha, porque está faltando gente. Nogun percebe algumas pessoas chegando, manda todos aparecerem, dizendo que esse lugar é o acampamento do clã Baek. Um porco todo feio já aparece. Esse é o herdeiro do clã Huang. Seu nome é Bu. Nogun se curva perguntando o que o clã Huang está fazendo aqui. Pensativo, diz que tem muitos rumores horríveis sobre ele, que ele é invejoso e mau. Bu fala que já ouviu dizer que algumas pessoas estavam nessa estrada. Seu servo já se mete dizendo que vieram ver o que estava acontecendo. Nogun manda eles continuarem a viagem. Tem muitas pessoas acampando por ali por perto. Bu dá uma risadinha pro seu servo, fala que está muito escuro, é melhor ele não ir muito longe. Nogun fica bravo perguntando o que ele está dizendo, o que ele pensa em fazer. Ou fala que seria melhor se eles acampassem juntos, já que ele quer fazer esse local de descanso também. Nogun fala que isso é um absurdo, não faz nenhum sentido ficar com ele aqui. O servinho já se mete dizendo que o mero líder de facção não pode falar assim com o vice-líder do clã Huang. Nogun já pergunta como ele se atreve a querer pagar de doido, ficou louco? Ou fica com uma risadinha na cara, falando que pode dizer o que quiser. O mercador já aparece perguntando o que aconteceu aqui. Bu fala que esse mercador é bem familiar. O mercador se apresenta dizendo que é Jang da Associação de Comerciantes. Bu fala que eles já se conheceram antes. Nogun pensativo diz que ouviu dizer que tinha uma facção tentando tomar as comissões do clã Baek. Então eram esses desgraçados. Bu com uma risadinha maligna fala que os cavalos dele não conseguem nem se mexer, também com esse peso, então queria ficar aqui. Jang fala que pelo que ele conhece, não é normal dois grupos diferentes descansarem no mesmo local. Bu fica bravinho usando seu ki, perguntando se ele está sendo comparado com meros bandidos que fazem emboscadas à noite. Nogun usa sua aura para ajudar o Jang, que não sabe artes marciais, pro Jang dizer que aceita o pedido e eles podem ficar juntos. Nogun fica pensando que esse cara é um miserável, ajudou ele, ele fez isso. O feião fala que o cliente permitiu, então não precisa criar problemas. Fala que vai pegar mais lenhas para fazer fogueira. Nogun manda todos voltarem para o acampamento, menos os guardas da vigia noturna. Pensativo, fala que esses malditos devem estar pensando em fazer algo. Manda um servo pegar um cavalo e voltar diretamente para o clã e avisar o líder que provavelmente eles vão entrar em conflito contra o clã Huang. Fica nervoso, dizendo que vai demorar mais 8 horas para o reforço chegar. Se o pai dele vier, vai conseguir lidar com essa situação inesperada. Só espera que seus pensamentos estejam errados. Mas com 5 horas depois, Bu gritando com a Soeon, chamando ela de serva burra, e como ela ousa roubá-lo. Nogun já vem correndo perguntando o que está acontecendo aqui. Bu fala que finalmente eles chegaram. Como podem deixar um servo desse tipo aqui no clã? Dizendo que vai perguntar mais uma vez agora que o chefe dela chegou. Aonde está a Jade de Gelo? Soeon chorando, fala que não sabe de nada. Bu fala que ela pretende mentir até o final. Nogun manda ele parar de tentar persuadir a criança e explicar a situação. Bu fala que a Jade de Gelo sumiu, e na mesma hora essa menina estava na floresta do acampamento deles. Está muito claro que ela se moveu pela escuridão e roubou. Soeon diz que isso é mentira, ela não estava conseguindo dormir, então foi na floresta colher umas flores que viu quando chegou. Nogun manda ele parar com isso, eles não têm provas nenhuma, e ela não é alguém que faria esse tipo de coisa. Bu fala que vai levá-la para o seu clã para interrogá-la pessoalmente. Nogun nervoso fala que ainda precisam de mais algumas horas, se perguntando o que deveria fazer. Bu fica rindo, dizendo que eles têm duas opções: ou entregam a menina, ou pagam o valor da Jade de Gelo, senão uma batalha sangrenta vai começar. Toma uma pedrada no braço, fique gritando igual uma bichinha. Todos vão olhar para o meio da floresta,
Prota já vem saindo da sombra perguntando o que está acontecendo aqui. Os guardinhas falando que com o líder aqui tudo vai ser resolvido. Logun se perguntando como ele pode ter chegado aqui tão rápido. Chegou 2 horas mais rápido que o esperado. Seria impossível, a menos que ele seja um mestre ou o cavalo dele comeu muita droga. Prota pergunta por quanto tempo ele vai ficar aí parado pensando. Logun rapidinho pega a Soyeon de volta. Prota fala que ela deve ter ficado muito assustada, mas não precisa se preocupar. O homem chegou. Ou fica nervoso se perguntando como alguém que era mais feio que ele ficou magro do nada. Ele deve estar fazendo dieta do pepino. O servinho já se mete perguntando o que o líder do clã Baek está fazendo. Poderia ter machucado o vice-líder do clã com esse truque sujo. Prota pergunta como foi um truque, já que ele viu um cachorro louco à solta. Só queria que ele voltasse à consciência, por isso jogou uma pedra nele. O servinho fala que isso foi um susto, pensou que fosse uma adaga. O se aproxima dizendo que não se apresentou ainda. Prota fala que não tem o mínimo de interesse no nome dele. O pensativo fala que não precisa ter medo, eles estão na vantagem. Fala que a serva dele roubou, então ele tem que pagar, ou pode entregar a garota no lugar. Prota pergunta se ela roubou algo. Soyeon diz que jamais faria uma coisa dessas. Bu fica bravinho perguntando como ele pode acreditar nas palavras de um servo assim. Prota pergunta por que ele deveria acreditar nas palavras de um porco gordo. Bu fica bravinho dizendo que vai arrancar os dentes dele. Prota fica rindo dizendo que sabe umas coisas sobre essa Jade de gelo. Bu fica com um sorrisinho pensando que isso é mentira, já que é uma joia que ninguém nunca viu. Prota fala que essa Jade é uma joia lendária que só pode ser retirada de ostras. Todos procuram, mas se esforçam por nada. Bu manda ele parar de ficar contando essas histórias inúteis. Prota pede um pouco de álcool do comerciante, falando que muita gente não sabe, mas a verdadeira essência das ostras fica nas mãos das pessoas e acabam reagindo com álcool. Quando essa essência se encosta no álcool, ela fica escura e só some depois de um dia e não adianta tentar limpar as mãos. Joga o álcool dizendo que para ter certeza é só testar. Mostra que não aconteceu nada com a mão de Soyeon. Bu fala que isso é uma mentira que ele acabou de inventar. Nunca ouviu falar disso. Prota fala que isso não é mentira. E se ele não tem nada a temer, pode jogar um pouco na mão daquele cara que tá escondido ali. Todos ficam mandando ele fazer isso. O figurante todo se tremendo de medo. Por poucas ideias, passa a faca nele. Logun sem entender por que ele fez isso. Por falar que houve um mal entendido aqui. Como está ficando de manhã, eles já estão indo embora. E vai se vingar depois pelo desrespeito. Prota poucas ideias, já corta um braço dele fora. Bu fica sem entender com sua cara feia. O figurante sem acreditar. Prota fala que ele pode ir, mas ele tinha que resolver isso antes. Não tem muita paciência para esperar. Na casa do clã Tal tá o líder do clã Hwang brabo, perguntando como ele deixou isso acontecer com o filho dele. Todos agora estão falando da Jade de Gelo por causa dele. Bu dizendo que é apenas uma vítima, não fez nada. Falando que é tudo culpa do servo Yang, ele que teve esse plano. Yang pensativo fala que avisou para ele não fazer isso, já que a situação iria sair de controle. O líder Du pergunta se isso é verdade. Yang pensativo fala que vai ter que admitir a culpa. Fala que é verdade, é tudo culpa dele. E acabou.